Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. E hoje eu tô em pé e aqui, ó, cuidando o assado, né? Entre uma gravação e outra, vou fazer o Marcelo Bolinha Responde. Pô, vocês estão se puxando nas perguntas e tem cada coisa boa de responder aqui. Vamos lá. A primeira é do Saulo Barbosa. Bolinha, tem uma curiosidade. Quando você vai na casa de um amigo, eles têm coragem de fazer um churrasco pra ti ou acabam passando a churrasqueira pra ti? Digo eu, né? Pô, Saulo, realmente isso acontece. Mas, cara, a coisa mais boa também é comer um churrasco assado pelos amigos, né? Acontece de várias formas. Os caras ficam com muito privilégio de assar uma carne pra mim ou não. Ah, o Bolinha chegou, não, pra ele eu não asso, ele que vai assar depois, aí fica reclamando. Porque tem, né, na nossa história, sempre aquela pegação de pé, se o cara assa uma carne mais ou menos, então se tem a pegação de pé, pro cara assar muito bem, né? Mas, pessoal, o churrasco é uma grande confraternização. Mesmo que ele não saia tão bom na hora de servir, o que vale é a parceria, o que vale é a família, é a interação, a amizade, nós todos juntos ali, principalmente com a família. Então, agora aí, passando toda essa pandemia, é óbvio que eu quero voltar a comer no churrasco dos amigos. Vou intimar eles, né? Tá na hora. Eliel, a picanha é a carne mais fácil de assar? Eliel, a picanha, ela é a carne que praticamente ela atende a todos os gostos, né? E você pode fazer muito cru ali, só seladinha, pode fazer mal passada, pode fazer ao ponto menos, ao ponto ou ao ponto mais. Até o ponto mais a picanha depende de quem gosta, ela vai ficar mais seca, mais dura, mais rígida, mas ela agrada a inúmeros paladares. Então, eu acredito que sim, a picanha é uma das carnes mais fáceis de assar. Uma das mais fáceis. A entranha fina também é muito fácil. Mas a picanha, muitas pessoas pegam, selam um lado, selam do outro, cortam em fatias de um dedo, 2 dedos, e aí vão lá e terminam de assar e fica realmente muito fácil de assar. Essa é uma grande dica, tá bem? Ademar. Boa noite, Marcelo. Como muitos, sou seu fã. Gostaria de saber por que a carne com osso é mais saborosa. Bom, Ademar, existe um tabu, né? De muitos anos as pessoas falam isso, e também umas coisas técnicas. Uma das coisas técnicas é, praticamente, as carnes que estão coladas no osso têm mais colágenos, tá? E aí fica um sabor melhor na hora realmente de servir depois de assada. E também é um grande tabu cultural, né? Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó sempre me disseram o quê? A carne ao lado do osso sempre é mais saborosa. Talvez é por isso que os churrascos nunca deixam de apresentar a famosa costela. E vocês sabem, né? Eu sou apaixonado por costela assada de dianteiro, de traseiro, né? De cordeiro, de porco. Eu adoro costela. Também, a tá coladinha no osso. Acho que é por isso. Nesse intervalo entre a pergunta 13 e 4, eu fui ali, já dei uma olhada no meu assado e também fiz um mate. Então vamos para a quarta pergunta. Bolinha, meu sonho é ter uma faca sua. Pô, que legal, Rafa. Tá na hora de fazer um sorteio aí pra gente. Então, Rafa, eu vou atender o teu pedido e há muitos outros pedidos de sorteio de facas, tá? Porém, é o seguinte, me segue lá no Instagram. Os sorteios vão acontecer a partir do mês de julho agora, mas me segue lá no Instagram que os sorteios vão ser por lá, tá bem? E Rafa, tem uma coisa para te dizer, tá? As facas, essa aqui é de preparo de desossa, elas estão simplesmente fora do comum, tá? Então, vai valer a pena esse sorteio, tá bem? Uma pergunta número 5. Bolinha, como se tornar um churrasqueiro profissional? Precisa ser açougueiro? E como se tornar açougueiro? Bom, Jason, eu vou te responder essa pergunta, tá? Com uma grande dica, em primeiro lugar, tá? Eu entrei dentro de um açougue com 15 anos de idade. Vou te relatar exatamente, tá? Sinceramente, não gostei. Não gostei. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a gostar do meu trabalho, gostei muito da profissão, gostei de cortar os dedos, que naquela época não tinha luva anticorte. Até tinha, mas era muito caro conseguir uma luva anticorte, tá? Estou falando aí de uns 35 anos atrás. E daí, a vida de açougueiro naquela época não era tão fácil, tá? Mas eu fui pegando amor pelo meu trabalho, amor pela minha profissão.
Porque, sinceramente, tá? Não é um trabalho tão fácil assim. Então, primeiro conselho, ame o que você faz, sendo açougue, cozinheiro, assador, né? Várias profissões, mecânico de carro, sei lá, você tem que gostar do que faz. Eu, com o tempo, né, nos primeiros 3, 4 anos, eu comecei a gostar, mas gostar demais do que eu fazia. Então, hoje eu tenho muito orgulho, tá, de ser açougueiro. E a sua pergunta ali, ó, como se tornar um churrasqueiro profissional? Geiso, o churrasco, ele está na veia do açougueiro. Tu faz um corte de carne pensando em como ele vai ficar pronto assado, tá? Então, tá na veia, tá? Agora, muitos açougueiros não fazem isso. Mas como meu pai e meu avô eram grandes assadores, sempre tinha churrasco toda hora na minha casa, a gente brincava, o assar, o saber assar, era aquela coisa, né? Como assim tu não sabe assar? Né? E as coisas aconteceram. E posso te falar que nos últimos 10 anos, essa coisa de churrasco ficou mais profissional. Mas em 2001, a resposta está ficando grande. Os supermercados começaram a abrir aos domingos, o movimento, o faturamento dos açougues baixou muito. Então a maioria dos açougues começaram a vender carne assada, que foi uma grande saída, estratégia profissional para os açougues não quebrarem naquela época, tá? Eu me lembro disso que foi para mim entre 2000 e 2001, tá? E foi nessa época que eu coloquei uma churrasqueira rotativa no meu açougue. E nós assávamos 60 espetos giratórios, né? Sempre ao mesmo tempo e mais 30 na escola. Então nós assávamos 90 espetos ao mesmo tempo. Espeto de carne, né? Olha, não era fácil. Frango, porco, ovelha, gado, tudo assim, tudo misturado. Gente, era difícil. E ali foi a minha grande bagagem como assador. Desde fazer o fogo, desde salgar a carne e desde cuidar da caloria do fogo. Esta foi a minha grande escola. E esse negócio existe até hoje aqui em Porto Alegre, lá na Cidade Baixa, que é um bairro aqui de Porto Alegre. E aí, meu amigo, o churrasqueiro para ser açougueiro é o contrário. Você tem que ser açougueiro e depois churrasqueiro. Eu acho que isso é uma grande dica para você se tornar um grande assador. Tá bom, meu amigo? Vamos para a próxima pergunta aqui então, que essa resposta ficou longa. Jonathan, bom dia, grande bolinha. Pô, grande não sou tão grande assim, né, meu amigo? Você já usou a salmoura em algum churrasco? Me fale um pouco da diferença entre o sal direto na carne e a salmoura. Jonathan, seguinte, se fala muito em tradição no assado, né? Tradição do churrasco. Primeiro veio a salmoura, depois veio o sal grosso. E ficou muito tempo no sal grosso e salmoura. A salmoura, na realidade, ela tem sido usada em muitos churrascos, mas mais para o interior. Na cidade usa-se pouca salmoura. Só os mais raiz mesmo, que já aprenderam a fazer isso desde o passado, que ainda usam a salmoura, ou então em eventos, tá? O sal grosso é a grande pedida. Mas do sal grosso veio o sal de parrilha. Eu trouxe uma nova versão do sal triturado, né? Que é o sal que os animais comem no campo e era muito usado nas cozinhas, no churrasco naquela época. Então, sal hoje existe vários e vários tipos. Então, vamos aproveitar. Mas a salmoura é isso, entendeu? Era usado muito no campo e ela sim que é muito raiz, a salmoura. Eu tenho usado pouco. Quando eu faço cordeiro e leitão no espeto a fogo de chão, que eu uso a salmoura. Tá bem? Alvin, bolinha, lenha de eucalipto é recomendada? Sim, principalmente ele bem seco, né? E não tratado, eucalipto, né, que pode cortar e tal. Eu gosto muito de eucalipto vermelho e também o eucalipto que a Bom de Brasa vende já em saquinho, prontinho, só chegar em casa e botar no fogo ou na lareira, tanto faz. Lenha boa é lenha boa. O furquim, qual o churrasco melhor, na grelha ou no espeto? Ah, bah, meu amigo, aí tu põe numa saia justa. Eu uso muito espeto, uso muito grelhas, tanto faz, grelha ou espeto. Você tem que usar o que tá para te usar ali, né? Mas tem corte que tem que ser na grelha e tem corte que tem que ser no espeto. Não vai conseguir assar um corte fininho, né? Um medalhão. Até consegue no espeto, mas não fica legal. Fica melhor na grelha. Grelha uruguaia, grelha argentina, grelha de moeda, grelha de ferro. Gente, o negócio é fazer um bom assado. E aí, na grelha ou no espeto, depende de quem está assando, tá bem? Hélio, bolinha, sou seu grande fã. Tudo bem? Aprendo muito com você. Minha pergunta é, sou do sul de Minas e aqui temos em abundância a lenha de café.
Você sabe se dá certo para churrasco? Abraço. Hélio, olha só, eu já ouvi falar, tá? E tem, principalmente no Espírito Santo, se planta muito café lá. E eu, uma vez que eu estive lá, eu ouvi o pessoal falar em lenha dos pés de café, tá? Eu acredito que dá um bom assado. Acredito, não sei. Mas vamos fazer o seguinte, vocês que estão aí escutando o Marcelo Bolinha Responde, coloquem aí nos comentários se você já usou lenha de café para fazer o seu assado, tá bom? E aí, Hélio, vou ajudar a responder as perguntas com os comentários dos nossos amigos que estão assistindo aqui. Edson, Bolinha, há muito tempo eu comprei um entrecô muito bom, mas não acho mais. Que corte é esse e de onde é? Abraço. Edson, essa pergunta é muito simples de responder, tá? O entrecô é um corte europeu, de nome europeu. Corte aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um corte que se chama filé de costela, que é a mesma coisa. E mais algum tempo atrás, filé de costela entrecô também é o que nosso? O grande contrafilé, tá? Porém é da parte maior, a parte mais grossa. Então, contrafilé, entrecô, filé de costela são os mesmos cortes e onde você vai encontrar fácil no mercado esse nome, tá bem? Não perdem, esse corte é um baita assado para fazer no espeto também ou na grelha. Ele agrada a vários paladares. Ficamos por aqui hoje, pessoal, nesse mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Um abraço do Gaúcho.